O Ministério da VAR nasce diante de um cenário apóstata e que caminha a passos largos para o colapso. Nosso compromisso é de disseminar estudos e mensagens bíblicas expositivas, sem fins lucrativos, podendo ser reproduzido inclusive em lugares públicos, sem a prévia autorização. É expressamente proibido editar, reduzir, aumentar e comercializar este projeto. Ajude a divulgar este trabalho a todos que clamam por um alimento rico e consistente, sem proselitismo religioso. Cremos apenas no Messias de Israel como centro da exposição bíblica. Que o Eterno de Israel te dê Shalom. O Ministério da VAR apresenta o livro de Jeremias. Tema: a ruína de uma nação. Capítulo 15, parte 1. Shalom, amigos, shalom, irmãos. Nós vamos agora para a primeira parte do capítulo 15 do profeta Jeremias. Essa primeira parte vai do versículo 1 ao versículo 9. O tema é a indignação do Senhor. No capítulo 14, nós vimos uma grande seca que devastou Judá, a ponto das pessoas começarem a sair de casa, a ponto das pessoas se deitar, se sentar no chão, numa situação de desespero por água. Também vimos ali a intercessão do profeta Jeremias, clamando misericórdia pela nação, porque viria uma grande devastação em Judá. E o profeta clama, ele ora, e o Senhor fala a Jeremias: pare de orar, porque esta nação é nação errante. Eles abandonaram a minha palavra, eles me rejeitam. E agora aqui no capítulo 5, o Senhor responde novamente à intercessão, à oração do profeta Jeremias. Versículo 1. Disse-me, porém, Adonai, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os diante de mim e saiam. Vamos ler este versículo na Bíblia de David Stern, judeu messiânico, que diz: Então Adonai me disse, ainda que Moshe e Shemuel estivessem diante de mim, meu coração não se inclinaria na direção deste povo. Leve-os diante da minha presença, tira-os daqui. Aqui mostra a indignação de Adonai por Judá, por aquela geração iníqua. Lembrando aqui como estava Judá, ela estava envolvida em grandes idolatrias. Ela já estava ensinando as nações gentílicas a como praticar idolatria. Havia orgias sexuais nos cultos idólatras. A família se reuniam para adorar. As festas que outrora Deus criou para adoração a Ele, utilizavam essas festas para adoração aos deuses das nações gentílicas. Havia uma grande exploração dos pobres. A nação estava envolvida em corrupção, mentiras, políticos envolvidos com corrupção, reis com idolatria, corrupção, exploração de pobres. A nação estava mergulhada num caos social, econômico, político, religioso, espiritual. E aqui Adonai está dizendo, nem que o Moshe, ou seja, Moisés, nem que Shemuel orassem, eu não mudaria a disciplina que eu vou colocar sobre esta nação. Eu não mudaria. Aqui mostra que o nível de decadência, ou seja, Judá era praticamente uma Sodoma e uma Gomorra. Não haveria outro caminho a não ser punição sobre essa nação iníqua. Vamos ver agora
Em que momento que o Senhor está dizendo aqui sobre Moisés e Samuel? Vamos aqui para Êxodo, capítulo 32, versículo de 11 a 14. Aqui é a intercessão, uma das orações que Moisés fez para que o Senhor não punisse Israel diante do pecado. Vamos ver. Porém, Moisés suplicou a Adonai seu Deus e disse: Por que se acende, Adonai, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios: com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrependa-te desse mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, ou seja, de Jacó, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda essa terra de que tenho falado, dá-la à vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu Adonai do mal que dissera havia de fazer ao povo. Aqui a ideia de se arrepender não é arrependimento humano. O contexto aqui trata de ele mudou a opinião acerca do fato. Então aqui é a primeira intercessão que o profeta Moisés fez em relação ao povo. E o Senhor atendeu a oração e recuou a punição contra Israel. Vamos também agora para Números 14, 13 a 24. Uma segunda intercessão que Moisés fez pelo povo. Versículo 13. Respondeu Moisés a Adonai: Os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também os disseram aos moradores desta terra: ouviram que tu, Adonai, estás no meio deste povo, que face a face, ó Adonai, lhes aparece. Tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama dirão: não podendo Adonai fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Adonai se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Tornou-lhe Adonai: segundo a tua palavra eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória de Adonai, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e todavia me puseram à prova, que já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Então aqui novamente o Senhor ouve a intercessão, a oração do profeta Moisés. E ele volta, ele muda a opinião dele acerca da punição. É lógico que aqui ele não inocentou algumas pessoas pelas iniquidades, mas ele não exterminou para começar uma nova geração, que ele poderia fazer isso com a geração específica de Moisés. Então ele preservou os filhos da grande massa de pessoas que eram ali idólatras e rejeitavam ao Senhor. Vamos também agora para 1 Samuel, capítulo 7, versículos 5 a 9, que diz: Disse mais Samuel:
Congregarei a todo Israel em Mispa e orarei por vós a Adonai. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante Adonai. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra Adonai. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, e que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar a Adonai nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto a Adonai. Clamou Samuel a Adonai. Por isso, Israel, Adonai lhe respondeu. Versículo 10. Agora, do versículo 10 ao versículo 13, que eu vou continuar aqui, trata da resposta de Adonai sobre a intercessão do profeta Samuel. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até debaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e o pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou Adonai. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Então aqui mostra que a nação de Israel estava contaminada com Balaíns, ou seja, com divindades dos cananeus, cujo domínio era o céu e de onde fertilizava a terra. E aqui o profeta Samuel tratou o pecado do povo e depois ele intercedeu pedindo perdão dos pecados da nação, oferecendo um sacrifício. E após a intercessão do profeta Samuel, o Senhor perdoa e ouve a oração e volta a colocar sua proteção sobre o povo e sobre Israel. E eles derrotam os filisteus de forma poderosa. Então aqui um exemplo de Moisés e também de Samuel. E é importante nós entendermos agora no capítulo 15 do profeta Jeremias que mesmo que Moisés, que não foi uma única oração que Moisés fez e também não foi uma única oração que Samuel fez, que Deus voltou atrás para perdoar e mostrar a longanimidade que ele tinha para com o povo. Aqui o cenário de Judá estava numa sodomia, numa decadência, num prostíbulo tão grande que nem que se os dois orassem, Adonai voltaria atrás com a punição. Versículo 2 do capítulo 15 do profeta Jeremias. Quando lhe perguntarem: para onde iremos? Dir-lhe-ás: assim diz Adonai. O que é para a morte? Para a morte. O que é para a espada? Para a espada. O que é para a fome? Para a fome. O que é para o cativeiro? Para o cativeiro. Então aqui Adonai pune com quatro juízos sobre Judá. O primeiro é morte, ou seja, algumas pessoas foram designadas para a morte. Outras morreriam pela espada, outras pela fome e outras para o cativeiro. É importante salientarmos que os três primeiros juízos aqui citados no versículo 2 era morte. E apenas o quarto juízo era para tornar-se escravo na Babilônia. Então, algumas pessoas morreriam rápido, através da espada. Outros morreriam lentamente, através da fome. E outros morreriam, provavelmente, por causas de epidemias ou por problemas adversos. Então, é importante salientarmos que apenas um pequeno grupo muito
pequeno tornou-se escravo na Babilônia, mas a grande maioria dos habitantes da nação morreu tragicamente, numa devastação sem precedentes na nação. Versículo 3. Porque os punirei com 4 sortes de castigo, diz Adonai, com espada para matar, com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e as feras do campo para os devorarem e destruírem. Vamos aqui ao versículo 3 da Bíblia de David Stern. Eu lhes enviarei 4 tipos de flagelos, diz Adonai: a espada para matar, os cães para arrastar, os pássaros dos céus, animais selvagens para devorar e destruir. Vamos agora na Tanakh, da editora Sefer, que diz: destinar-lhe-ei 4 famílias de punições, diz o Eterno: a espada para matar, os cães para devorar os cadáveres, os pássaros dos céus, animais da terra para devorar e destruir. Aqui, esse tipo de punição mostra a indignação que o Senhor estava com a população e com os habitantes, assim como os líderes religiosos e as pessoas que seguiam esses líderes religiosos, assim como os reis, assim como os nobres, assim como os pobres. Aqui mostra nesse tipo de punição que o Senhor já estava farto, indignado com tanta prostituição espiritual, com tanta corrupção, com tanta idolatria, com quantas falsas profecias, falsos profetas, falsos líderes religiosos que pregavam paz e prosperidade no momento que a nação estava vivendo uma sodomia espiritual. E aqui o Senhor está tão indignado que nem os cadáveres Ele permite que sejam enterrados. Ele está dizendo aqui que os cadáveres seriam arrastados pelos cães, e provavelmente os cães também estraçalhariam aqueles cadáveres, como está mostrando aqui na Tanakh, da editora Sefer. Os cães pegariam esses cadáveres, estraçalhariam e comeriam esses cadáveres, assim como também as aves dos céus e as feras dos campos comeriam os restos dos corpos que ficariam espalhados pelas ruas, pelas cidades. Então aqui mostra que o Senhor estava cansado de tanta iniquidade, de tanta corrupção. Era um prostíbulo que estava Judá. Versículo 4. Entregá-lo-ei para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Manassés foi o pior rei da história de Judá. E aqui o Senhor está lembrando todas as práticas que aquele rei fez, assim como o povo que seguiu as práticas do rei. Então Manassés, ele colocou sobre Judá práticas terríveis de idolatria, de depravação sexual, de sodomia. E o povo aderiu e não quis se arrepender. Agora aqui o Senhor está tratando com a nação de Judá por causa da iniquidade de Manassés e com a iniquidade da nação que seguiu as práticas de Manassés. Manassés, no final da vida, após ter sido levado como cativo, preso por ganchos, para a Babilônia, ele se arrependeu e Deus mudou a sorte de Manassés. Mas ele ficou na história de Judá como o pior líder. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que este rei fazia. Então, aqui, ele está dizendo que ele colocaria Judá para que todas as nações da terra ficassem espantadas quando vissem o espetáculo da queda de Judá. A destruição de Judá, ela causaria um impacto tão grande internacional que as nações elas ficariam horrorizadas com o cenário de destruição de Judá.
E ainda assim, muitas e muitas nações aplaudiriam. Caiu Judá, caiu Judá. Finalmente essa terra, essa nação foi destruída. E as nações e muitas nações se aplaudiriam. E Judá foi destruído. Judeus foram mortos. Alegria, alegria, batam palmas. E as nações se regozijariam. Ficariam alegres pela destruição de Judá. E aqui o Senhor está fazendo que Judá seja um espetáculo de destruição para todos os reinos, ou seja, para todas as nações da terra, por causa da iniquidade de um rei que transformou a nação de Judá num prostíbulo de idolatria, de depravação sexual, de injustiça, de corrupção, de adultério, de morte. Vamos agora para a 2 Reis, capítulo 21, versículo de 1 a 7. É importante termos uma boa localização de tempo, de espaço. Aqui, o capítulo 15 do profeta Jeremias estava sendo escrito ali em torno do ano 597 a.C. Provavelmente após a segunda invasão pelos babilônicos. Aqui, o rei Manassés, descrito no capítulo 21 de 2 Reis, ele reinou de 695 a 642 a.C. Então, já tinha se passado aí cerca de uns 50 anos que Manassés já tinha morrido. E aí o Senhor agora está colocando o juízo sobre a nação após 50 anos da morte do rei Manassés. E vamos ler aqui quais foram as práticas do rei Manassés. Vamos no versículo 1 do capítulo 21 de 2 Reis. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Efzibá. Fez ele o que era mal perante Adonai, segundo as abominações dos gentios que Adonai expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia destruído. Levantou altares a Baal. Fez um poste ídolo como fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa de Adonai, do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Aqui trata do templo de Salomão. Também no versículo 5, edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa de Adonai. E queimou a seu filho como sacrifício. Ele queimou o filho dele, vivo, em sacrifício aos deuses dos gentios. E aqui ainda continua: adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médios e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. E aqui mostra como era o rei Manassés. Chegou ao ponto dele queimar vivo o seu próprio filho, a Moloque. E além disso ele fazia adivinhações, era agoureiro, ele fazia feitiçaria, assim como incorporava demônios, que é o que é feito na mediunidade. Então, assim, praticamente todas as práticas do baixo espiritismo ele praticava, ao ponto de sacrificar um ser humano, o próprio filho, para deuses gentios. Então aqui, no capítulo 15 do profeta Jeremias, no versículo 4, o Senhor disse: chega, a minha paciência acabou, eu vou vingar tudo o que Manassés fez, assim como tudo o que aquela nação iníqua fez. Eu vou me vingar. E não adianta, Jeremias, você interceder, porque nem que Moisés e nem que Samuel intercedesse, eu não voltarei atrás com essa Sodoma, Judá. Versículo 5. Pois quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pelo teu bem-estar? Aqui mostra que as nações ainda aplaudiriam a queda de Judá.
Ali, praticamente uma nação praticamente inteira seria morta pela espada, pela epidemia, pela fome, e ainda as nações gentílicas aplaudiriam e se alegrariam com a queda de uma nação e pela forma trágica. Judá seria como um espetáculo para os que assistiam à destruição da nação. E aqui o Senhor está dizendo: quem, Judá, das nações vai se compadecer de ti? Quem, Judá, vai se preocupar com você? Quem vai estar preocupado com o teu bem-estar, Judá? Ninguém vai estar preocupado com você, Judá. Nenhuma nação estava preocupada com Judá. E pelo contrário, Adonai estava. Ele enviava profetas, e o profeta Jeremias chamava ao arrependimento, e o povo não ouvia. E o povo recusava. Os líderes religiosos recusavam se arrepender. O povo religioso recusava se arrepender-se. A nação, os nobres, os reis, ninguém se arrependia. Então o Senhor, na preocupação para trazer formas da nação se arrepender, ele enviava profetas, mas o povo o rejeitava. Ao contrário das nações gentílicas, em uma nação queria ver o sucesso de Judá, e eles bateriam palmas quando visse a carnificina que ficaria Judá. Versículo 6. Por isso levantarei a minha mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de ter compaixão. Aqui o Senhor chegou no limite dele. A longanimidade do Senhor acabou. E olha, irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Uma nação que está sob a ira do Senhor era melhor não ter existido. E aqui o Senhor está dizendo: eu cansei de perdoar vocês. Ele está dizendo que ele foi rejeitado. Ele está dizendo que a nação voltou para trás, ela regrediu. E aqui ele está dizendo: por isso, levantarei minha mão contra ti e te destruirei. Vamos ver no versículo 6 da Bíblia de David Stern, judeu messiânico. Você me rejeitou, diz Adonai. Você está voltando atrás. Por isso, estendo minha mão contra você, Judá. Cansei de poupá-la. Eu a destruirei. Aqui mostra a insatisfação de Adonai por uma nação iníqua que frequentava o templo de Salomão, eram religiosos, praticavam sacrifícios, mas eram adúlteros, idólatras, praticavam orgias sexuais nas adorações aos deuses, exploravam os pobres, queimavam seus filhos aos deuses, praticavam mediunidade, feitiçaria, estavam num prostíbulo terrível. A nação estava no colapso e mesmo assim o povo não se arrependia. Versículo 7. Cirandei-os com a pá nas portas da terra. Desfilei e destruí o meu povo, mas não deixaram os seus caminhos. Aqui mostra que o Senhor estava intervindo inúmeras vezes sobre a nação. Mas mesmo assim, o povo não se arrependia. Vamos aqui ver esse mesmo versículo na Bíblia de David Stern. Com uma pá os espalharei, ao vento junto aos portões da terra. Eu os assolarei, destruirei meu povo, pois eles não voltarão dos seus caminhos. Vou ver agora na Tanakh da editora Sefer, versículo 7. Eu os fiz sacudir sobre uma peneira que estendi sobre as cidades de toda a terra. Enlutei e destruí meu povo, mas mesmo assim não renunciaram a seus caminhos de perversão. Vamos agora para a Bíblia, versão corrigida. E padejá-lo-ei como a pá nas portas da terra. Já desfilei e destruí o meu povo. Não voltaram dos seus maus caminhos.
Aqui o Senhor está dizendo que ele faria como uma peneira sobre Judá. Uma peneira que mataria aqueles que teriam que morrer. Colocaria espada sobre aqueles que teriam espada. E aqui está mostrando na Bíblia de David Stern um cenário que, no versículo 7, que ele expulsaria os judeus de Judá e eles seriam espalhados como vento sobre a Babilônia, especificamente, depois sobre outras nações gentílicas, o qual eles seriam escravos e seriam expulsos de Judá e Jerusalém. Agora o contexto aqui da editora Sefer mostra que o Senhor faria uma peneira sobre o povo, matando aqueles que tivessem que ser mortos e mantendo vivo aqueles que tivessem que ser mantidos vivos. A ideia de cirandeios. A ideia de cirandeios aqui refere-se provavelmente ao cerco babilônio que faria um contorno em torno das fronteiras e dos portões de Jerusalém, o qual quem estava dentro não poderia sair e os que estivessem fora não poderiam entrar, porque seriam mortos ou tornados cativos. Então, a ideia é peneirar as portas de Jerusalém. E, automaticamente, os que não sobreviveram seriam mortos. No contexto da atualizada, como no contexto da editora Sefer, assim como no contexto da corrigida, trata de peneirar. Cirandeios aqui, o contexto dessas três versões é peneirar o povo, que é para cativo e o que é para a morte. No contexto de David Stern, é espalhar os judeus para as nações. E eles não voltariam para Jerusalém antes do cativeiro babilônico. O contexto de David Stern é espalhar os judeus para a Babilônia como um vento, ou seja, eles serão dispersos. Trata da dispersão judaica. Nenhuma das duas versões dos sentidos estão errados com o contexto. Nenhuma das duas versões. Eles foram dispersos e também foram peneirados. E é importante salientarmos aqui que essas 4 versões, elas dizem que, mesmo diante desse cenário, o povo não se arrependeu dos seus pecados. Então, havia mortes, destruição, cadáveres, corpos jogados, animais comendo os cadáveres, destruição, fome, e o povo não se arrependeu dos seus pecados. E mais um detalhe aqui, a corrigida, assim como a Tanakh, assim como a atualizada, trata o verbo do versículo como um evento passado, e a NVI e a Stern como um evento futuro. É importante entendermos que este evento aqui do versículo do capítulo 15 ainda não tinha acontecido. Então o profeta Jeremias, Então o Senhor está falando aqui de um evento futuro como se já tivesse acontecido. Então quando o profeta Jeremias está aqui escrevendo, ele está tendo a visão do futuro, só que como já tivesse acontecido. Então isso dava mais vida para a pregação na hora de profetizar. É como se ele chegasse numa cidade e falasse: eu estou vendo essa cidade, pessoas mortas por todos os lados, cadáveres, eu estou vendo fome, nudez, eu estou vendo desespero. É mais ou menos nesse contexto que o Senhor está mostrando. Não tinha acontecido, mas ele pregava como se já tivesse acontecido. Isso mostrava um cenário de destruição total quando ele falava isso para as pessoas. Quando ele falava isso para os reis, para os sacerdotes, para os profetas, os falsos profetas, para os ricos, pobres, mulheres, homens, crianças. Então, era este o cenário. O Senhor está mostrando aqui um evento futuro como já tivesse acontecido no passado. Então,
A corrigida, a Tanakh da editora Sefer, a atualizada, usa o verbo no passado. Já a Stern e a NVI mostra como evento futuro. E o correto é exatamente neste contexto que eu estou dizendo. O profeta apresenta a profecia do futuro como já tivesse ocorrido no passado, dando mais vida às profecias. Versículo 8. As suas viúvas se multiplicaram mais do que as areias dos mares. Trouxe a meio-dia um destruidor sobre a mãe de jovens. Fiz cair de repente sobre ela angústia e pavor. Aqui no versículo 8 está dizendo que uma mãe, aqui está dizendo que Judá teria muitas viúvas. Por quê? Porque os maridos seriam mortos pela espada. Os filhos que estariam provavelmente envolvidos no exército estariam mortos pela espada. Então haveria tantas e tantas e tantas mulheres que seriam como areias do mar. Imagine uma nação inteira, num espaço territorial gigantesco que era Judá. Uma nação que praticamente uma grande maioria de mulheres ficaram sem os seus filhos e sem seu marido, sem pai, sem tio, sem primos. Eram praticamente mulheres solitárias. E aqui está dizendo que o ataque que os babilônicos fariam em Judá ocorreriam ao meio-dia, ou seja, no início da tarde. Ou seja, eles estavam tão convictos da vitória deles, os babilônicos, que eles fariam isso num momento que seria um momento improvável para um ataque, porque soldados estariam à espreita esperando para esse ataque. Os babilônicos estavam tão convictos da vitória deles. Eles estavam tão convictos da vitória deles que eles fariam isso ao meio-dia. Então aqui o destruidor que o versículo 8 está dizendo é a Babilônia. E aqui está dizendo que a mãe, ela de repente, ela teria uma angústia extremamente horrenda por ver seus filhos, por ver seus filhos e marido e família morrendo à espada. Morrendo à espada. Então, meio-dia, Babilônia invade Judá, Jerusalém, mata praticamente quase a totalidade de habitantes de Judá, entre a grande maioria homens. E aqui está retratando uma mãe que perdeu os seus filhos. E ela, de repente, entrou numa angústia aterrorizadora. Vamos ver esse versículo na Tanakh da editora Sefer. Para mim, suas viúvas são mais numerosas que as areias do fundo dos mares. Fiz com que sobre ela, Jerusalém, caísse uma horda que a saqueará em plena luz do dia. Eles virão repentinamente espalhando terror. Aqui trata da editora Sefer como fiz cair de repente sobre ela, que neste caso é Jerusalém. Fiz cair de repente sobre Jerusalém angústia e pavor. Já na versão de David Stern trata-se a viúva. De qualquer forma, nenhum dos duas traduções está errado, porque tanto Jerusalém ela seria de repente atacada por angústia e pavor, quanto as viúvas que perderiam seus entes queridos. Mas provavelmente deve tratar-se da viúva que perde os seus filhos.
Versículo 9. A que tinha 7 filhos desmaiou como para expirar a alma. Pôs-se-lhe o sol quando ainda era dia. Ela ficou envergonhada e confundida. E os que ficaram dela eu os entreguei à espada diante dos seus inimigos, diz Adonai. Aqui mostra uma mãe que tinha 7 filhos. E os babilônicos mataram uma parte dos filhos dela. E ela entrou no profundo desespero. Ela entrou no colapso emocional. E tanto que aqui mostra que pôs-se-lhe o sol quando ainda era dia. Quer dizer que, para ela, aquele momento virou noite. Trevas. O brilho do dia se foi e virou noite. E aqui está dizendo que alguns filhos ainda sobreviveram aos ataques do Babilônio, mas Adonai fez com que esses sobreviventes fossem mortos à espada diante dos inimigos, diz Adonai. Então aqui mostra uma mãe. Aqui mostra uma mãe que tinha 7 filhos e os 7 filhos foram mortos e ela perdeu a razão de viver. Ficou confusa, envergonhada e sem norte para viver. Ela estava praticamente no colapso emocional sem precedentes. As mães perderiam todos os seus filhos e Deus não pouparia nada, de tamanha indignação que ele ficou com essa nação prostíbula, iníqua. Iníqua que era Judá. E para terminarmos, vamos ver esse versículo na Bíblia de David Stern. A mãe de 7 filhos desmaiou, arfando com desespero. Para ela, o sol se pôs enquanto era dia. Ela se encontra à mercê da desgraça. Ela se encontra à mercê da desgraça e desnorteada. Os demais daria a espada de seus inimigos, diz Adonai. Aqui mostra um cenário de devastação total de uma nação que rejeitou Adonai. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook, na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página. Acompanhe as mensagens positivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.